Questão 59. Um texto de René Descartes, né, discurso do método, depois a gente vai para o comando da questão. Entre as regras da moral provisória, que guiará minhas ações enquanto eu não estiver na posse da verdade, a primeira consiste em obedecer às leis e aos costumes do meu país e agir segundo as opiniões mais moderadas dos homens mais sensatos do meio em que vivo. A segunda regra, em ser firme e decidido nas ações e nas opiniões que escolher, e agir como um viajante e agir como um viajante perdido na floresta que, em vez de perambular de um lado para o outro, ando o mais reto que puder na mesma direção, certo? Então, ele diz assim, suponha que uma pessoa tenha comido algo em um estabelecimento comercial de venda de mercadorias e só tenha se lembrado de que não havia pagado a conta após ter saído da loja. Considerando a forma como Descartes pensa a conduta do indivíduo na sociedade, a pessoa que se esqueceu de pagar pelo que comeu na referida loja, tendo tomado uma decisão consciente, o que ela vai fazer, né? Ele pede para complementar o comando. É o seguinte, a gente faz uma recapitulação breve aqui, né, do texto de Descartes, e ele fala da moral provisória, né? É o seguinte, Descartes, ele tinha o processo do método, né, dele, e que enquanto você estivesse na busca pela verdade, enquanto você ainda não possuísse o conhecimento do que era realmente verdadeiro, que era realmente útil, verdadeiro, correto, né, você teria que seguir uma moral provisória. Durante esse caminho que você não chega na verdade, você tem que seguir uma moral provisória que tem que ser útil para você e que tem que tentar ser o mais justa possível. E ele dá essas duas regras, né? A primeira regra é, enquanto você não sabe a verdade, você segue a opinião dos mais sensatos e mais sábios, né? E as opiniões mais comuns e mais sensatas. E a segunda é você ser firme e decidido. Ele usa, analogamente, né, a questão de alguém perdido na floresta seguir sempre um caminho reto. Então vamos lá. Essa pessoa, né, comeu uma coisa na loja, se ligou depois que não tinha pagado, qual seria a decisão consciente segundo Descartes? Essa pessoa voltaria para pagar, pois essa é a opinião da maioria das pessoas? Não, certo? Essa pessoa, realmente, o correto, né, a gente sabe, usando um senso comum, um bom senso, seria voltar para pagar. Mas essa não necessariamente é a opinião da maioria das pessoas, certo? Por exemplo, é uma questão que não existe um padrão sobre o que a maioria das pessoas faria em uma situação como essa. Letra B, não voltaria para pagar por ser sensato ter vergonha de ser honesto. Não faz o mínimo sentido, é uma alternativa que ela se autocontraduz, né? Não, qual o sentido de você marcar uma alternativa que diz que é sensato ter vergonha da honestidade, né? A letra C, que é a alternativa correta, fala assim pra gente, voltaria para pagar, pois essa é a opinião moderada de alguém sensato. Exato, é a opinião moderada, ok? De alguém sensato. Vamos dar uma olhada agora na letra D e saber por que elas estão erradas. Não voltaria para pagar, pois deveria permanecer na direção que tivesse tomado. Essa questão aqui, ela basicamente, talvez fosse como distrator, né? Porque é o seguinte, ele fala nessa questão de ser firme, né, de escolher uma direção, com uma analogia, certo? A pessoa, ela tem que ser firme na decisão que ela tomar depois que ela toma consciência de que ela cometeu um erro, né? Então, de fato, ela tem que permanecer na direção que ela tomou, mas essa direção que deve ser tomada é de voltar para pagar, certo? Essa letra D, falsa. Letra E, não voltaria para pagar por ser o padrão de conduta posto pelos costumes do meio em que vive. Primeiro que, numa situação como essa, não existe de fato um padrão. Se você pensar, qual o padrão de conduta que as pessoas normalmente fariam? Não tem, mas a gente sabe que o bom senso seria você voltar para pagar, né? Você cometeu o erro e você tomando consciência disso, você volta para consertar o que você fez. 59, portanto, letra C de casa.